Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Estamos começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil, aqui através da Rede Século XXI. Com grande alegria, nesse horário, a gente se encontra para falar sobre doutrina da Igreja Católica. Esse é um programa de catequese. Aqui a gente aborda história da Igreja, vidas dos santos, biografias dos santos da Igreja. Sempre a gente tem presente aqui no programa Eclésia. Assuntos bíblicos também, é muito comum aqui no nosso programa. Às vezes a gente trata de comportamento pastoral, enfim. É um programa de catequese. Excepcionalmente, não estamos ao vivo hoje. Hoje é um programa gravado. A gente vai bater um papo bem legal, um tema que eu vou dizer já qual é, com o Padre Wander Maia, que está aqui do meu lado. O Padre Wander Maia é da Diocese de Santo Amaro, já esteve conosco em várias oportunidades. Mais uma vez, bem-vindo, Padre Wander. Boa noite, Eric. Boa noite mais uma vez a você que nos acompanha pela Século XXI nesta noite, em mais uma jornada Eclésia. Uma alegria, hein? O senhor já disse aqui outras oportunidades, mas qual é a paróquia que o senhor trabalha mesmo? Paróquia Verbo Divino, lá na Chácara Santo Antônio. Na Chácara Santo Antônio, que faz parte da Diocese de Santo Amaro. Diocese de Santo Amaro. Paróquia Verbo Divino. Paróquia Verbo Divino. Muito bem. O Padre Wander Maia, que está aqui do meu lado, que é um colaborador, que muitas oportunidades está aqui conosco. Todo mundo sabe que o Padre Guido Montinelli é o nosso comentarista do programa Eclésia, mas às vezes a gente tem outros amigos, como é o caso do Padre Wander, para nos ajudar aqui também no decorrer do ano, não é verdade? Padre Wander, tem um tema muito interessante que a gente vai tratar na noite de hoje e que geralmente tem um pouco de confusão nas rodas de conversa aí do dia a dia. É um assunto que eu diria que ele é mais confuso do que claro na cabeça da maioria das pessoas, principalmente fora da Igreja Católica. Que geralmente a gente está acostumado aqui no programa, a grande maioria dos nossos telespectadores são católicos, mas é claro, a gente recebe aqui também contatos de outros cristãos, alguns protestantes e até mesmo pessoas que não creem em Deus. Tem a ver com o tema de hoje. Nós vamos falar sobre Estado laico e a liberdade religiosa. Vamos entender um pouco esse conceito, o que é um Estado laico, né? O Brasil é um Estado laico? Sempre foi assim? Como é que funciona essa história? Então a gente vai entender tudo que pode estar relacionado a esse assunto Estado laico e liberdade religiosa, com alguns outros conceitos que, de certa forma, estão inseridos nesse tema. Por exemplo, qual que é a diferença entre um ateu, um agnóstico? Existe diferença entre agnóstico e gnóstico? A gente já ouviu falar também até de gnosticismo cristão. Será que isso mesmo existe? Olha, tudo isso será o tema do nosso programa Eclésia de hoje. Vamos lá, Padre Wander, vamos começar a entender um pouco isso. Antes ainda da gente entrar propriamente dito na questão que é um Estado laico, e essa liberdade religiosa, como funciona no Estado laico, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender logo de cara, porque eu acho que assim fica mais fácil a gente começar a nossa conversa. Primeiro, o que é um ateu, o que é um agnóstico, teísta também é uma expressão que a gente ouve muito hoje em dia. E depois os desdobramentos desses temas. Vamos começar por eles? Vamos entender esses primeiros conceitos, então? Perfeito. Primeiro, Eric, meu querido, você que nos acompanha. Vamos começar pelo ateu, que acho que é o mais corrente. O ateu, tá. Né? O ateu é aquele que afirma não crer na existência de Deus. Para o ateu, absolutamente Deus não existe. Não há nada para além da matéria. Aliás, eu já digo isso de cara, hein? A grande expressão do ateísmo é o materialismo. Para o ateu não existe nada além da matéria. Quando o senhor diz do materialismo, justamente nesse sentido, né? Não é que a pessoa é apegada a bens materiais. Não é nesse sentido. Ela não é materialista nesse sentido certo. Prático, corrente, vicioso, ok? Enquanto corrente de pensamento. Certo, do ponto de vista filosófico, teórico. Do ponto de vista teórico, filosófico, para o ateu o que existe é o mundo da matéria, regido por leis físicas, químicas, biológicas, por leis naturais e que não vai além disso. Certo. O teísta, é interessante que, embora aparentemente ele é contrário ao ateu, Eric, o teísta é aquele que crê numa divindade, mas é uma coisa meio que impessoal. Eu creio que há uma força sobrenatural. Eu creio que há algo maior que nos rege, que
Mas não necessariamente tem uma definição clara de Deus, é isso? Não tem uma definição clara de Deus. Geralmente esse é o teísta. Esse é o teísta. Certo. E aqui, olha, ele vai andar numa fronteira muito próxima ao gnóstico. Ah, é? Se você me permite, Eric, Pois olha, não. talvez o que nós poderíamos identificar é que das realidades que nós temos no mundo presente, entre o teísmo e o gnosticismo está a maçonaria. Certo. Eles não vão admitir isso nunca, ok? Mas que essencialmente não é o Deus verdadeiro, o Deus da revelação, o Deus que nos foi trazido em plenitude por nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo. É um conceito diferente do conceito cristão, Totalmente. principalmente católico. Impessoal, um conceito altamente abstrato, que está muito mais moldado ao estilo de vida daquele que diz crer e assim por diante. Há uma gama, se você quiser mais tarde, a gente pode voltar a falar, mas de cientistas que foram considerados teístas. Posso dar um exemplo muito Dá um prático? exemplo já, vamos O lá. Einstein, o Albert Einstein, Certo. que ficou entre o ateísmo e olha que interessante, onde estão as heresias? Porque são heresias, não? Certo. E num determinado momento terminou teísta. Não era um crente na acepção do termo. Até porque se você chega à fé, você chega a Cristo. Certo. Ok? E a fé nunca deixemos de recordar que, como a Santa Igreja ensina, e Santo Agostinho falava, a fé, antes de tudo, é um dom. Ninguém tem o dom da fé sem o batismo. Entendi. A fé só é possível pelo batismo. Pode existir um esforço que vai sendo conduzido por aquelas semina verbi, as sementes do verbo, conforme o Vaticano II falou, que vai atraindo a pessoa, que vai atraindo a pessoa, que vai atraindo a pessoa. É como se fosse uma tendência natural para uma busca mística? Eu acho que até um pouco mais, Certo. Eric. Quer dizer, porque nós fomos criados para Deus. Certo. Santo Agostinho dizia, por Deus e para Deus, há no fundo do coração do homem um anelo, um desejo do eterno, do que não passará, né? Daquilo que vai para além da nossa realidade, que é chamado normalmente de transcendente. Mas esse é um termo muito vulnerável hoje, hein? Certo. Porque tudo é transcendente. É. O cristal é transcendente. Desculpa eu rir. A maçã é transcendente. O palitinho defumado lá de incenso da caixa prego e da conchechina também é transcendente. Você está dizendo isso que banalizou a questão da transcendência, vamos O dizer assim. conceito filosófico-teológico de transcendência, do que está para além da matéria, da realidade temporal, do físico, isso aí ficou extremamente esvaziado e hoje está manipuladíssimo, Eric. Então nós temos o teísta, que é esse que crê em algo, mas quem é esse algo? E o que é esse algo? Diferentemente do ateu, que nega totalmente a existência de tudo que é para além da matéria, mas o teísta está muito próximo do gnóstico. O gnóstico ele é aquele que acredita que você tem condições de ter contato com esse transcendente através da busca, porque ele é inerente a você. Você tem algo em você que é divino e você precisa conhecer isso, e conhecendo você vai ao encontro disso, você vai cultivar isso e vai desenvolver isso. Vamos só repetir isso, porque como esse assunto é fácil da gente confundir, para ficar bem claro que Claro, porque já vai entremalhando tudo. Nós começamos, o Dá senhor um começou break. explicando do ateu. O ateu não acredita em Deus algum. Não existe nada além da matéria. Facilita um pouco, né? Isso, não existe nada além da matéria. Além da matéria. Está claro que, do ponto de vista transcendente, nem pensar para ele não existe. Com a extinção da matéria está extinto tudo. Toda a realidade se resume à matéria. Depois o senhor comentou de um conceito que está, eu diria que está até na moda, vamos dizer assim. Os teístas. Os teístas. São pessoas que têm uma certa visão de Deus, mas a gente não está dizendo de uma visão propriamente dita religiosa. É certo pensar assim? Eu diria que tem que ter até nisso, Eric, você colocou muito bem, mas tem que ter muita cautela. Tá. Porque entre o religioso, que é o revelado, que é o autêntico, e o religiosismo é um salto, não? Certo. Né? O teísta, ele cria um código de crenças pessoais, ele acaba desenvolvendo, ele não aceita nada que lhe seja oferecido pronto, mas ele desenvolve o seu código de crenças, ele desenvolve, podemos dizer assim, aquilo em que ele crê. O senhor deu mais ou menos um exemplo do Albert Einstein, O Einstein. que no final da vida teve essa tendência teísta de acreditar em algo além da matéria, mas não necessariamente do mesmo Deus que professamos a fé católica. A frase dele foi muito interessante. Sim. Nos seus últimos dias, nós estamos falando de Einstein, né? Certo. Ele disse assim, nos seus últimos dias, que olhando a organização do universo e do cosmos, era impossível negar a existência de Deus.
Só que quando você chegava, ele dizia, quem é esse Deus? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Como falava São João Paulo II? Não. Mas para lá, mas então quem é esse Deus? Tá claro isso, Eric? Entendi. Era algo muito impessoal. Entendi. Não, é uma força, é uma energia, né? É um princípio que rege e governa todas as coisas, cada um dê o nome que quiser. Aí depois a gente tem dois conceitos que são, apesar de não significar a mesma coisa, colocam tudo no mesmo jeito, que é gnóstico e agnóstico, né? Porque são duas coisas distintas. Né? A partículazinha "ia", que significa no latim não, já diz muita coisa, né? É verdade. Né? Bom, o que significa gnose, para a gente começar? A gnose significa conhecimento. Conhecimento. Tá. A palavra gnose não é latina, é grega, hein? Vem do grego. É grega, significa conhecimento. A gnose afirma que nós procedemos nós somos uma partícula de um algo maior que é divino, que é transcendente, que é eterno. Mas no sentido panteísta, senhor? Panteístíssimo. Só lembrando para Aí você já vai trazer mais um conceito. Panteísmo é acreditar que tudo é Deus. Né? Panteós. Né? Tudo, todo, teós, Deus. Que Deus está em tudo. Está na aguinha, a água é Deus. Não está como criador. Quer dizer, ali tem na pedra, na maçã, na árvore, na florzinha, no sol. Ali tudo está Deus. Então, um gnóstico é um panteísta. Ele é um panteísta ao pé da letra. Tá. Muitos não vão reconhecer e se assistirem isso vão ficar muito bravos, Eric. Certo. Mas o gnóstico ele é um panteísta ao pé da letra. Porque ele acredita nisso, que em nós está o divino. E é só você entrar em contato com ele e desenvolver nesse conhecimento e você vai chegar a uma espécie de superação de si mesmo, de transcendência de si próprio e vai se abrir para essa realidade eterna, até que pode perceber que todas as culturas panteístas, normalmente as culturas orientais, as culturas politeístas, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, são gnósticas. Só para ficar bem claro aqui, panteísmo, tudo é Deus, como o padre falou. A água não está ali como uma criatura de Deus, mas ela também seria Deus para um panteísta. Agora, politeísta, aquele que acredita que existem vários deuses. Né? Não necessariamente tudo é Deus, mas ele acredita que vários deuses existem. Panteísta, tudo é Deus. Politeísta, para ele existe muitos deuses, não é isso? Nominados. Nominados, tá. No fundo, o panteísmo, aí também, você vai alargando, Eric. O panteísmo não deixa de ser um politeísmo. Entendi, claro. Só que ele não reconhece a nominação individual de cada uma dessas realidades como é Deus. Tudo é Deus, mas ele não nomina tudo isso como a deusa água, a deusa lua, o deus sol. Diferentemente do politeísmo, como aconteceu nas culturas antigas, dentre as quais a mais conhecida é o Egito. Sim. Né? O deus sol, a deusa lua, Ra, Kenaton, e aí vai longe. Para eles, cada corpo natural, cada corpo celeste, cada força da natureza, o fogo, o ar, eram considerados deuses. E daí para lá, porque chegava-se até a ter o deus sapo. Deus sapo é cruel. É verdade. Quer dizer, vai se rebaixando a um extremo, eu vou usar uma palavra forte, mas eu acho que não é errado, não. Há uma loucura tão grande do ponto de vista... Uma insandicice. Crença que chega, por exemplo, estão tentando levar com bom humor, mas é um absurdo. Né? E só ficou para encerrar, o agnóstico, então, agnóstico é a mesma coisa que ateu, para a gente chegar nessa dúvida? Então, Eric, há um fio tênue entre os dois. Certo. No fundo, o que o agnóstico afirma é que não é possível, pela razão, de maneira alguma, se ter contato com o mundo sobrenatural. Porque já que o senhor está explicando que gnose significa conhecimento. Exato. E se ele é um agnóstico, ele quer dizer que pelo conhecimento não dá para saber se Deus existe? Exatamente isso. É nesse sentido. Não é possível jamais se chegar ao conhecimento de Deus. Não é possível constatar o conhecimento. Ele não nega que Deus existe, mas tampouco ele acredita que seja possível constatar a sua existência. É um fio muito próximo do próprio ateu. Certo. Não? É que o ateu já assume. Deus não existe. Deus não existe. Certo. Ponto. O agnóstico não vai dizer Deus não existe, mas ele vai dizer não é possível encontrá-lo. Não é possível encontrá-lo. De tudo que a gente disse até aqui, que eu acho bacana a gente de uma forma começar... muito enxuta, Sim, claro, muito simples. Porque são assuntos Isso daria um densos, seminário. né? Isso daria um seminário. O cristão católico não se encaixa em nenhuma dessas denominações? Por Deus, nenhuma delas está dentro do que se chama crente. Nenhuma delas, claro, o ateu e o agnóstico não mesmo.
O ateu e o agnóstico não mesmo, Certo. ok? Já está claro. Agora, no caso do teísta e do gnóstico, ele não é um crente nunca. Nunca, realmente. Ele é qualquer outra coisa menos um crente, na acepção do termo crente. Pois ele aquele que crê. O senhor disse que ele, pelo fato de ele não professar uma fé clara, estruturada, com um credo, como é o nosso caso, então a gente está distante desses conceitos, porque o cristão, ao contrário disso, tem bem embasado isso, não é isso? Eric, sem polemizar, Tá. mas se eu falo a fé, só pode existir uma. E a fé revelada. Cujo depósito foi confiado. Olha aqui o caminho. Existe só uma revelação de Deus, uma fé revelada, que no Antigo Testamento foi confiada ao povo de Israel, ok? A herança de Abraão, de Isaac e de Jacó, da qual nós fazemos parte, e na plenitude dos tempos, tendo sido plenamente revelada no Filho que se fez homem para a nossa salvação, esta revelação foi confiada à igreja que ele fundou e deixou para isso, para levar a salvação, a revelação a todos os povos. É a história da nossa salvação. A história né? da nossa salvação. Então só existe uma fé, Certo. confiada a uma única depositária, a Santa Igreja, que guarda, conserva e transmite esta fé. Não, eu não tenho uma fé budista, eu não tenho uma fé shintoísta. Vou até dar aqui um parêntese, ok? Em torno da fé islâmica, que é fraturada e insuficiente, e da fé judaica, que chegou até um determinado momento e parou, mas que é chamada à plenitude, porque eles são parte da herança do antigo Israel. Quando o senhor diz, por exemplo, que não existe uma fé budista, brahmanista, etc., o senhor quer dizer que já que essas expressões religiosas, todas elas, com exceção do cristianismo, e por isso que essa diferença, é que todas elas, os homens fizeram um esforço tremendo para se aproximar até Deus. E existe um conceito totalmente ao contrário disso, que entre o cristianismo, Deus se fez homem e veio encontrar o seu povo. Excelente. É por isso que o senhor afirma que existe só um depósito de fé, nesse sentido, Exato, padre? perfeito, Eric, você resumiu. Olha, não precisaria acrescentar mais nada. Quer dizer, a diferença essencial é essa. Primeiro, todo o esforço do homem por ir ao encontro de Deus e aí todos os erros e falhas que isso foi gerando. Apesar, eu acredito, da sinceridade de cada um desses esforços. Segundo, é o Deus eterno e verdadeiro que vem ao nosso encontro e se revela. E a plenitude dessa revelação é o seu eterno Filho, que feito homem por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso uma fé revelada, e está bem claro. Né? Fé revelada, ok? Mas isso cabe no outro programa. Pois é. Programa sobre esse tema. Mas eu fiz questão de a gente começar por esse assunto. A gente já está terminando o primeiro bloco e a gente ainda nem entrou na questão do Estado laico. Então nós lembramos rapidamente, porque são temas difíceis, densos, que demandaria muito tempo para a gente entrar neles. Mas rapidamente nós lembramos que ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus, em hipótese alguma. Né? Como o padre bem colocou, não acredita nada fora da matéria. Para ele não tem vida ou não tem inteligência, nada disso fora da matéria. Nós falamos do teísta, que é uma espécie, é uma pessoa que até acredita, em certa forma, numa força superior, ou ora em uma energia, algo assim, mas não necessariamente professa uma fé com credo, doutrina, etc. Esse é o teísta. Nós falamos também de um conceito chamado gnose, que veio do grego. Gnose significa conhecimento, e tem o gnóstico e o agnóstico. O gnóstico é aquela pessoa que vai confundir um pouco o seu conceito religioso, e para resumir a questão aqui, como o padre já disse no bloco anterior, é um panteísta. Né? Panteísmo, acredita que tudo é Deus. Tá correto até aí, padre Ivan? Que você também é algo divino. Até a pessoa é algo divino. É algo divino. Né? Que todas as coisas não é que são criadas por Deus, mas são partículas de Deus, vamos dizer assim. São partículas de Deus. Anos-luz de distância da nossa crença cristã, hein? Isso está bem claro. São heresias, né, Eric? Heresia, exatamente. Aliás, na história da igreja, já houve, dentro da igreja, já houve gente que passou por esses conceitos assim, e a igreja foi lá e condenou como heresia, isso está claro. E o último conceito que a gente trabalhou é o agnóstico, que não necessariamente é a mesma coisa que ateu. Por que mesmo que não é necessariamente uma coisa que ateu, o agnóstico? Porque o agnóstico, ele não nega a existência de Deus, mas ele não acredita na possibilidade de se chegar a ela. É como se o conhecimento que a pessoa humana tem não tem condições de se chegar até Deus. Até Deus, a existência de Deus.
E só mais um reforço aqui, Eric, enfim, é que a grande falha do gnóstico, o grande erro do gnosticismo, é que ele acredita que toda a perfeição, todo aprimoramento está no esforço pessoal do autoconhecimento e do desenvolvimento daquilo que divino há dentro de si. E nesse caso, quase, segundo os gnósticos, quase que somente alguns iluminados chegam lá. Ah, não há dúvida. Aí dá pano para manga, né? Nós iríamos longe. Quer dizer que todo mundo não pode ter acesso a esse conhecimento. Todas as seitas esotéricas, todas as seitas ocultas de iniciação são gnósticas. São gnósticas. Bom, eu acho que foi uma pitada. Quem sabe, hein, Padre Wander, uma outra hora a gente aprofunda esses temas. Programa só sobre isso. Só sobre isso, porque hoje a gente quer discutir esse conceito de Estado laico e liberdade religiosa, mas por que começamos isso? Para dizer o seguinte, e já estou estendendo aqui a pergunta ao Padre Wander, todas essas pessoas, esses tipos de pessoas e outras tradições religiosas, sejam elas monoteístas, politeístas ou tantas outras, podem viver no mesmo país, como é o caso, por exemplo, do Brasil, isso é claro, todo tipo de gente que a gente falou aqui, a gente encontra no Brasil. Mas a gente ouve na mídia quase que martelando sempre. Brasil é um Estado laico, Brasil é um Estado laico, Brasil é um Estado laico. Como é que fica tantas expressões religiosas, tantos conceitos de Deus e o Estado laico? Explica pra gente no começo o que é um Estado laico e como é que fica esse monte de crenças, esse monte de expressão religiosa dentro do Estado laico. Como funciona tudo isso? Ok. Eric, primeiro, para simplificar, Estado laico significa que ele não tem nenhuma religião oficial. Assim fica simples. O Estado laico é aquele que não tem nenhuma religião oficial. Mas na contrapartida, o Estado ele está para o quê? O Estado está para tutelar a sociedade e promover o bem comum. Tutelar no sentido de garantir a sua subsistência, o seu desenvolvimento, e que todos os cidadãos que fazem parte da sociedade sobre a qual ele tutela, a qual ele governa, tem realmente, vamos dizer, toda a sua dignidade salvaguardada. Aqui nós falamos diretamente da dignidade da pessoa humana. O fato do Estado ser laico não é laicista, ok? Qual é a diferença? A diferença essencial é que o Estado laico não tem nenhuma religião. O laicismo é aquele que, por ativismo, por ideologia, ele quer negar, Eric, a liberdade que toda e qualquer pessoa tem de crer e de cultuar. Mas isso, em poucas palavras, o senhor falou alguns conceitos claros, mas que está bem confuso aí no dia a dia. Então, significa que um Estado laico, não necessariamente esse Estado precisa perseguir as expressões religiosas? Mas nunca, um Estado laico, ao pé da letra, ele é um Estado extremamente situado na sua posição, que promoverá o bem comum dos cidadãos, que manterá a ordem e vamos dizer assim, a coesão da sociedade, mas que não arbitrará sob hipótese alguma no que diz respeito à consciência de cada cidadão individualmente. A consciência é inviolável. O Estado jamais poderá dizer, no âmbito que não lhe compete a qualquer pessoa que o seja, você pode ou não crer nisso ou naquilo. Isso é uma competência que não lhe é atribuída. Nem para dizer no que acreditar, e muito menos do que não acreditar. Do que não acreditar, sob hipótese alguma. Porque isso faz parte da tradição de cada cultura, de cada família, da herança que se traz e é transmitida, sendo sincero ou não. O único momento em que o Estado tem o direito e tem o dever de intervir é se o nível de crença que se tem começa a perturbar a ordem social. Entendi. Isso sim. Para dar um exemplo, a gente já viu na história algumas seitas que acabam promovendo o suicídio coletivo. Sem dúvida. Aí o Estado deve intervir, é isso? Nesse sentido, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A partir do momento que a crença que é praticada, ela toca diretamente na liberdade dos outros, no sentido de solapar, de usurpar, literalmente, Eric, de acabar destruindo a liberdade e a vida alheia, aí o Estado tem que intervir.
Ou cometendo crime, por exemplo, que oferecer uma vida para uma entidade qualquer, vai matar uma pessoa, ainda vai entrar isso é crime. Na questão da bruxaria, aí é o grave do grave, ok? Certo. Mas vamos salvaguardar aqui de novo. O Estado ele tem que tutelar o bem comum em sociedade, as relações sociais, de tal maneira que todos possam gozar de um nível de liberdade e de direitos e de deveres, ok? A partir daí, tutelando, salvaguardando esse nível de realidades, no que tange às crenças e convicções pessoais de cada um, o Estado não tem o direito de arbitrar. Até porque, no que diz respeito à crença, no que diz respeito a essa realidade do homem que anela, que suspira por algo que lhe transcenda, isso é de lei natural, faz parte da própria constituição do homem. O homem é um ser, isso aqui você pega em inúmeros casos, Eric, o homem é um ser irrefreavelmente em busca. Mesmo dentro da ciência considerada, a ciência não é, mas mesmo dentro daqueles casos dos cientistas que se diziam ateus, no fundo, através da própria ciência, eles estavam em busca do sentido da sua própria vida. O que o Estado não pode, e de maneira alguma ele tem o direito, é de interferir na consciência das pessoas. O senhor começou toda essa fala de uma maneira muito simples, que eu achei bem interessante. O senhor resumiu ali. Estado laico... Ele não tem uma religião. Quer dizer que o Estado não professa uma religião oficial. Oficial. Não pode. Não professando uma religião oficial, ele não indica ou obriga que os moradores daquela nação... Liberdade de crença e de culto a todos os cidadãos que dele fazem parte. Já que ele não indica nem no que acreditar, e muito menos do que não acreditar, existe liberdade religiosa. Mas isso eu tenho... Isso é garantido pela Carta Magna, pela nossa Constituição Federal. O Padre Wander, mas eu tenho a impressão que aí mora, a gente está no coração da confusão. Porque geralmente quando a gente vê no dia a dia, isso é muito comum, né, ainda mais na nossa era aqui de redes sociais, alguém professa lá publicamente uma fé, vamos dizer, seja na rede social ou fora dela. Alguém vai dizer assim, olha, mas você não pode publicar ou professar sua fé pública, porque a gente está no Estado laico. Um Estado laico, a pessoa é proibida de professar publicamente a sua fé? Nunca. Não pode. Única e exclusivamente, Eric, a sua crença. Vamos trocar a palavra fé por crença? Vamos. Né? Única e exclusivamente, se a crença que tal pessoa professa, se ela traz transtorno e distúrbio à sociedade. Se ela solapa, então, a liberdade, aqui a dignidade e a vida alheia. Aí o Estado tem o dever de intervir imediatamente de forma contundente, ok? A partir do momento que a minha crença coloca em risco a liberdade, a dignidade, a vida alheia, automaticamente aí já não entra mais nem na questão da consciência, da liberdade pessoal, mas entra na questão do bem comum. Se a minha crença, ela transtorna, ela traz distúrbio, ela coloca em risco a vida alheia, aí já mostra o seu aspecto mórbido. Entendi. Aqui é um primeiro dado. É que se nós entramos nesse campo, nós vamos combinar de fazer um programa só sobre isso, mas nós vamos esbarrar naquilo. A verdade é a verdade, tá claro? Certo. Ok? Me mostre, eu já vou para um aspecto muito prático, me mostre na nossa história um único momento em que a presença da fé católica trouxe algum tipo de prejuízo, transtorno ou malefício para a sociedade onde ela esteve. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Onde a fé católica esteve presente, duas coisas que ela sempre salvaguardou, Eric. A liberdade alheia, ok? E o bem comum. A liberdade alheia e o bem comum, pode perceber isso. É verdade. Sempre. Resolutamente. O Padre Wander, nesse sentido, praticamente é possível afirmar, eu imagino, que o Estado laico é um sinônimo de um Estado onde se permite a liberdade religiosa. Estado de direito. Nós temos... O Estado laico, ele subsiste dentro de uma realidade que está acima dele. Certo. O chamado Estado de direito. Se nós estamos dentro de um Estado de direito, ele tem de ser um Estado laico. Ok? É claro que ele não teria como, ele não poderia professar uma religião oficial, porque na amálgama, ou seja, no extrato
no conjunto de etnias, de culturas que vão compor a sua sociedade, provavelmente ele vai ter tradições distintas, provavelmente, não estou dizendo que corretas, todas podem ser equivocadas, mas provavelmente ele vai ter tradições distintas, ok? Mas que possuem a liberdade de se expressar publicamente, contanto que não usurpem o bem comum, que não solapem a liberdade e a dignidade alheia. Certo. Ok? Com isso que ele não pode compactuar. Sobre o que o Estado pode acusar a presença da Igreja Católica de trazer algum tipo de malefício onde ele está presente? Em qual lugar do mundo isso poderia ser afirmado por um Estado? Só que aí nós abrimos o leque, quer dizer, para nós que acreditamos que estamos na plenitude da verdade, e assim o é, Eric, mas pensemos no próprio Brasil. O Brasil é um Estado laico. Quantas tradições, quantas culturas, quantas tradições religiosas nós temos aqui e que convivem harmoniosamente, numa atitude de diálogo e de respeito umas pelas outras. Liberdade, né? Liberdade. Mas Liberdade. o Brasil sempre foi um Estado laico? Não. O Brasil, a priori, no tempo da coroa, ele era um Estado católico. Naquela época não era um Estado laico, Não, então? não. O Estado laico, aí tem que ter um pouco de cuidado, porque, Eric, para nós no Brasil, isso aqui é um pouco tênue. Certo. Porque, na verdade, nós nunca tivemos um Estado essencialmente laico. De um Estado que, a priori, era católico e tinha o porquê de ser naquele momento, mas nunca por imposição da Igreja. Isso aqui é essencial, viu, Eric? Interessante. Nunca por imposição da Igreja. E sempre a separação entre Igreja e Estado foi uma atitude, uma iniciativa tomada por parte da Igreja. É? Sempre. Sempre, sempre. Vamos dizer assim, no conhecimento popular, isso talvez não esteja bem claro, né, Padre Wander? Não. É que a maneira como se ensina nas escolas, hoje o ensino, ele é totalmente tendencioso. O ensino de índole marxista, anticatólico que nós temos na escola, é aquele que pinta a Igreja como sempre, como um monstrinho que estava pronto a devorar a sociedade e escravizar todas as pessoas. O que é uma bobagem, uma falácia, uma ignorância, não é, Eric? Claro, a gente, inclusive aqui mesmo no programa, diversas vezes a gente tratou de temas parecidos Com o Padre Guido e mesmo comigo, nós verdade, entramos no tema. Né? Mas quer dizer então que o Brasil nem sempre foi um Estado laico, mas mesmo quando, lá ainda no Brasil Império, começou a haver uma separação do Brasil Estado, do Estado e, vamos dizer assim, da Igreja, a Igreja tomando essa iniciativa dessa separação? O que gradualmente foi acontecendo é que a Igreja sempre fez um esforço por manter a sua liberdade em relação ao Evangelho. Certo. E todas as vezes que surgiu uma parceria com o Estado, Eric, o Estado tentou, vamos dizer, tentou retirar, tentou escravizar esta liberdade. Ok? O Estado tentou dar as cartas do jogo. O Estado não como um parceiro para unirem forças em vista do bem comum da sociedade, mas o Estado sempre naquela tentativa de... tivemos casos, hein? Só um parêntese. Tá. A princesa Isabel. A princesa Isabel está em processo de beatificação, né, adiantadíssimo. É verdade. E uma santa mulher. Uma santa mulher. Eu preciso trazer de volta a biografia desta santa. Seria muito interessante para a nossa cultura se esse processo avançasse, se ela chegasse a ser beatificada, né? Porque muita coisa viria à tona, né? Viria à tona, mas eu acredito que vai, viu, Eric? Então, assim, a separação entre a Igreja e o Estado sempre foi um esforço da Igreja. Todas as parcerias que a Igreja fez com o Estado, em determinados momentos da história, estou usando um termo que não é nem o mais correto, Eric. Todas as vezes que a Igreja se permitiu, em algum momento, trabalhar em cooperação com o Estado, foi em vista do bem comum da sociedade. E trouxe frutos, hein? Trouxe frutos. O caso típico são as obras assistenciais. Quando o Estado foi confiando hospitais, escolas e tudo isso aos cuidados da Igreja, porque via a competência, a qualidade, o amor e a dedicação com que a Igreja assumia tudo isso. Santas Casas de Misericórdia, Santas espalhadas casas. pelo Brasil inteiro. Eu estou dando um exemplo prático para facilitar para o pessoal. Verdade. Para não ficar no nível abstrato das ideias, não já todo mundo vai estar perguntando, mas do que se
trata isso aí. Sim. Que aliança que era essa? Que parceria que era essa? Me veio a palavra agora, aliança. Certo. Né? Mas em vista sempre de um bem comum, ok? Agora, a igreja nunca perdeu a clareza da sua liberdade e da sua fidelidade incondicional ao Evangelho. Com o advento da República, 1891, não, Eric? Com o advento da República, o que nós tivemos foi uma ruptura integral com a condição do tecido católico de nossa terra. O que foi propugnado foi uma Constituição de nível ateísta. Aí é lamentável, não? Entendi. Já com essa tendência de negar incondicionalmente o quê? O elemento transcendente. Não dá para retirar a fé de uma nação na canetada, né? Na assinatura de um documento. Excelente, né? Foi o que tentaram. A nossa Constituição, a nossa primeira Constituição republicana, ela é ateia. Ela é positivista, Eric. Mas não vamos entrar por aqui, não, ok? Positivista, ela é de uma corrente de pensamento ateu, só para facilitar. Sim. Né? Ela é de uma corrente de pensamento ateu. Vamos fazer o seguinte, Padre Wander, a gente vai para mais um intervalo, a gente continua essa conversa na sequência, porque eu quero saber, hoje em dia, como é que funciona isso. O Estado do Vaticano, se ele também enfrentou e teve alguma coisa que marcou a história para separar, então, a relação, no caso lá do Vaticano, com o governo da Itália, nessa relação igreja-Estado. Então, o senhor vai explicar isso para a gente na sequência, que a gente vai entrar no intervalo agora, e fica isso combinado, então, para o próximo bloco. Vamos entrar na questão do Vaticano e vamos entender no Brasil de hoje e que pé que se encontra tudo isso. Pode ser? Posso dar só uma deixa para o próximo bloco? Qual a autoridade que o Estado tem para dizer se Deus existe ou não existe, Eric? Pense nisso. O senhor vai começar por isso, então, tá. Daqui a pouquinho depois do intervalo. No bloco anterior, o senhor tinha feito uma pergunta interessante, deixado no ar, né? O senhor estava questionando qual a autoridade do Estado para dizer, em outras palavras, para dizer o que as pessoas que moram nesse Estado devem acreditar ou não. Né? Tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo até agora, né? O padre Wander já lembrou que ensinou para a gente que o Estado laico significa que o Estado não professa uma religião oficial. De maneira simples, é isso que significa o Estado laico. Ao não professar uma religião oficial, aqueles que professam as suas crenças têm liberdade para isso, pois não tem que obrigatoriamente seguir uma única expressão religiosa ou de fé ou de crença. Nesse sentido, já está dada a resposta, né, Padre Wander? O Estado tem direito, tem alguma... Aonde ele vai buscar esse direito para intervir na fé das pessoas, Padre Wander? De maneira alguma. Exatamente essa é a riqueza, Eric. Pelo fato dele ser laico, ele não estar atrelado a nenhuma crença, é que, então, é possível que todos convivam em harmonia, embora tenham crenças diferentes, numa atitude de diálogo. O que nunca pode deixar de existir é o respeito. O respeito à liberdade e ao direito do outro, ok? Quando uma determinada crença, ela neutraliza aquilo que significa o direito do outro, é claro que ela é mórbida. Aí ela é mórbida e fatalmente ela deve ser implicada. Agora, a riqueza está nisso. Ele é laico, ele não é laicista. Não está para proibir, está somente para dizer que possuem a liberdade e mais nada. Só para ficar claro rapidamente, só lembrando, qual a diferença exatamente de um Estado laico e um Estado laicista? O Estado laico não professa uma religião oficial. Infelizmente, o Estado que cai no vício do laicismo, ele quer proibir, ele quer impedir o ser humano na sua dignidade pessoal de ter uma crença própria e de praticá-la. Tá certo. É meu papel aqui, como apresentador do programa, fazer o papel do advogado do curioso. Do curioso. Né? Advogado do curioso, porque o advogado do diabo não queremos, não. O advogado do curioso. Alguém pode estar perguntando assim, olha, tá bom, tá claro, o Estado laico não professa uma religião oficial. Mas a gente vê, por exemplo, na impressão da cédula, a gente vê lá escrito Deus seja louvado, na nota, né, no nosso dinheiro. A gente vê crucifixos, por exemplo, em prédios públicos. É muito comum, inclusive, em lugares que... Claro. Sei lá, que você discute leis, ou até mesmo dentro de plenárias. Enfim, isso a gente vê em prédio público. Que, aliás, é uma discussão muito presente, essa questão do crucifixo. E aí, Padre Wander, se o Estado é laico, por que tem isso? Então, Eric,
Por que temos um crucifixo? Primeiro porque aí que está a riqueza. Não foi o Estado que colocou lá, ok? Não foi uma canetada que mandou colocar o crucifixo. Vou dar um exemplo muito prático. Vários papas, São João Paulo II, foi o caso mais típico. Francisco também visitou o México. E o México, que ainda, agora em 2016, é um país com população majoritariamente católica. Certo. 82%, algumas estatísticas. Isso aí pode variar 80%, 85%, mas vamos ficar com os 82%. Então nós temos, aí é que está o Estado laico. Nós temos uma Constituição Social de sumária maioria católica. Então, num parlamento que de 100 deputados, 80, aí eu não estou fazendo uma correlação, mas não é obrigatória, mas 80 sejam católicos, seria natural que eles pedissem que tivesse um crucifixo, uma menção à crença da maioria daqueles que ali estão, ok? E a liberdade o permite. Bem como se numa atitude de diálogo entre os parlamentares, uma parte dissesse, olha, para não nos constranger, poderíamos fazer então que não tivesse, poderiam chegar num acordo amistoso, exatamente entre eles, que então não colocasse. Eu estou dando só um exemplo. Entendi. Mas não seria uma intervenção do Estado. O Estado não mandou pôr nem pôr. Exatamente isso. E ele nem tem autonomia para isso. Um consenso social da maioria daquelas pessoas. Um consenso social. Levou para que isso acontecesse naturalmente. Pronto, porque o tecido social é aquele. Quer dizer, me desculpem a expressão, mas se eu tenho numa sociedade 90% que gostam, que consomem um padrão alimentar, nós não poderíamos dizer que é uma agressão aos outros 10 que não, que em todos os restaurantes tivesse no cardápio esse padrão alimentar que 90% gosta. Entendi. Não é isso, Eric? É o tal do consenso social. Está claro isso? Né? É um consenso social. Ruim seria o Estado dizendo, coloquem o crucifixo, ou não coloquem. Agora, o caso do dinheiro, em God We Trust, lá, em Deus Nós Cremos, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi uma sociedade totalmente fundamentada sobre a crença em Deus. Não vamos colocar aqui na retidão ou não, a retidão ou não em foco. Mas desde o primeiro momento, e sempre, pode perceber que em todos os discursos dos presidentes norte-americanos, sempre você terá escutado a expressão Deus salve a América. Isso aí é por tradição, Eric, e é uma riqueza realmente. Significa passar em cima das outras tradições de menor expressão? Não. Significa dizer que nós temos a liberdade para fazê-lo, é muito pelo contrário. E nós estamos fazendo porque tomamos a liberdade e garantimos a liberdade a vocês de fazerem o mesmo. Ok? O fato, eu vou dar mais um exemplo, porque talvez já possam perguntar. O fato do feriado, os feriados católicos no Brasil. Quem é que forjou, quem é que formou, quem é que compôs a sociedade brasileira em toda a sua tradição e a sua história? Então, suponhamos, numa sociedade que era genuinamente 98% católica, essa sociedade não tinha o direito de, no dia da paixão do Senhor, celebrado pela sua fé, parar para se dedicar única e exclusivamente à oração e à penitência nesse dia? Está claro. Acabou. Tá claro, né? Não é isso, Eric? Verdade. Eram 98%. Não é canetada de Estado. Vai poder ou não vai poder? Nós somos 9,8 de 10, estamos dizendo que nesta sexta-feira nós vamos parar para rezar e fazer penitência. Tranquilo? É consenso social entre nós. Tranquilo. E tem outras questões que poderiam desdobrar em relação a isso? Por exemplo, voltando à questão dos crucifixos, quando essa imagem do crucifixo está presente, por exemplo, num tribunal, também tem as razões humanistas para isso, para lembrar que um inocente foi condenado à morte e era inocente. Não, excelente, excelente, né? Perfeito. Então, também nesse sentido, também não podemos perfeito. Tirar isso da história também, que é importante, que é um símbolo real de toda a humanidade que tem ali o seu papel. Talvez o que alguém poderia, nesse caso, também estar perguntando, algum telespectador, falar, olha, mas é mais comum a gente ver alguém gritando, olha, o Estado é laico, o Estado é laico, quando alguém vai defender, por exemplo, em relação ao aborto, isso é excelente. Vai dizer que não, nós não queremos o aborto, e vai dizer assim, você não pode botar essa questão do aborto, você não pode ser publicamente contra o aborto, porque afinal de contas a religião defende isso e nós estamos no Estado laico, então você não pode adotar essa postura. Mas quer dizer que quando algum católico
não aceita o aborto, somente a religião está em pauta nessa discussão, nenhuma. padre? Aqui, Eric, é uma falácia, é uma mentira. É uma mentira pregoada pelos meios de comunicação e pelo sistema de ensino. Porque o direito da vida não é uma questão religiosa. O direito à vida é uma questão de direito natural. Espera lá. Que esteja no próprio âmago da natureza humana. O direito à vida, para isso aí, é mais do que razoável. Não pertence à religião A, B, C ou D. A defesa em si, a proclamação do direito à vida. O direito à vida está proclamado por si mesmo. Porque eu diria que o direito à vida for extirpado, a vida humana acabou. Percebe? O dia que o direito à vida não for mais tutelado pelo Estado, a vida humana está em xeque. E isso sim, por ser um direito natural, no que tange a natureza das coisas, da realidade, o Estado tem o dever. Por que quando vaza um petroleiro e despeja, sei lá, 1 milhão de litros de petróleo numa determinada bacia, num determinado canal, por que o Estado intervém rapidamente e por que ele traz multas pesadas à empresa a qual pertencia aquele petroleiro? Porque aquela ação lesou a natureza e colocou em xeque, em risco, a sua continuidade. Em relação à natureza, ao mar, aos peixinhos, às algas, à água viva e a tudo que estava lá. Por que não é assim em relação ao ser humano, Eric? Você percebe que há uma mentira, uma falácia aí? Claro. Há uma jogada? Tem interesses mórbidos por trás? Porque se o petroleiro suja o mar e matou os peixinhos, ele matou a natureza. Mas se uma mãe aborta o seu filho, ela não matou a natureza. Não sei se posso levar por aí, mas está claro, Eric? Não, claro que pode. É muito claro, simples. Acaba muito simples. Acaba sendo um exercício de má fé e parece que é uma desculpa. Desculpa me inflamar, mas eu me inflamo. O senhor está coberto de razão. Eu fico indignado, né? Acaba sendo uma desculpa para querer calar uma opinião contrária. Exatamente isso. Opinião contrária. Porque questão é de ordem natural, não é de ordem religiosa. O senhor está coberto de razão no que acabou de dizer, eu concordo plenamente. Mas vamos supor que a pessoa só esteja defendendo por razões religiosas. Ou no Estado que não professa nenhuma religião oficial... Ela tem todo o direito. Ela tem todo o direito. Se a fonte de inspiração da sua defesa é a sua crença, a sua convicção religiosa, ela tem todo o direito, ok? A partir do momento em que a sua ação e a sua atitude não lesa, não usurpa, não agride, não ataca o direito de terceiros de ninguém. E aqui, diga-se, o direito de terceiros começa pela vida indefesa e inocente que está no ventre de sua mãe. Não começa pelo direito da mãe, não. Porque aquela vida indefesa e inocente que ela traz em seu ventre não pertence a ela. Não é sua propriedade. Ela já é autônoma, Eric. Se não houver nenhuma intervenção de maneira a frear o seu desenvolvimento, concorda que ela vai desenvolver-se por si mesma? Claro. Acabou. Acabou. Olha, nesse sentido, será que é correto a gente afirmar, Padre Wander, que quando a gente pensa nesse conceito de Estado laico, ou a laicidade do Estado, está mais vinculada a barrar, vamos dizer assim, os exageros do próprio Estado do que dos indivíduos? Sem dúvida alguma. A laicidade do Estado, eu vou dizer uma outra expressão, Eric, que talvez precisa ser entendida, mas que caiba. É a imparcialidade do Estado. O Estado é imparcial. Se fica mais claro, né? É a imparcialidade do Estado. A laicidade do Estado é para frear a sua tendência em querer impor alguma corrente de pensamento ou alguma tendência ideológica que possa subjacer dentro dos seus quadros, como já aconteceu o mundo afora, ok? O Estado ateu, ele não é Estado laico. Ele é o Estado mais militante, mais professo do que o Estado mais religioso que você possa imaginar. Por exemplo, como aconteceu em diversos países comunistas. Me desculpa, mas eu já puxo um exemplo. O senhor tem razão. Né? O Estado ateu, ele é o mais militante que existe. Tem que tomar cuidado aqui, mas olha lá, hein? O Estado ateu, ele é mais militante do que qualquer Estado teocrático que possa existir mundo afora. Entenda-se Estado teocrático, quem souber fazer leitura já vai entender do que eu estou falando. O que o senhor está querendo dizer é que mesmo onde, na história está vários exemplos para provar isso, um Estado ateu, militante, marxista, comunista, por exemplo, foi muito mais, como o senhor disse, militante e muito menos
parcial, aliás, muito menos imparcial, porque era parcial, né? Muito mais parcial, muito mais intolerante, muito Impunha mais aos seus cidadãos. dominador, né? Muito mais escravizante do que qualquer Estado aparentemente teocrático na história da humanidade. Vamos lá, já dissemos, os Estados Islâmicos. Falamos isso com respeito, hein? Ok? Os Estados Islâmicos. Alguém poderia dizer, ué, mas aí não é um Estado ateu, é um Estado... Os Estados teocráticos, eu acabei de falar. Nesse sentido, né? Os Estados Islâmicos, teocráticos. Entendi, né? tá claro. Aí onde sim, onde o Estado professa uma religião, o islamismo. Arábia Saudita. Arábia Saudita é um Estado islâmico. Se alguém quiser abrir uma igreja na Arábia Saudita, uma igreja cristã, não vai ter Está essa liberdade. Proibido. Só que não há um Estado tão militante quanto o Estado dito professamente laicista, ateu, Eric. Esse é cruel, hein? Esse é cruel. Não existe um que seja tanto quanto ele. Padre Wander, num Estado laico, como é o caso do Brasil, é proibido, por exemplo, existir escolas que confessionais, vamos dizer assim, que professam determinada religião. É proibido num Estado laico? De maneira alguma. As escolas confessionais são permitidas, ok? Dentro dos parâmetros legais. O que as escolas confessionais não podem fazer é se uma determinada classe, um determinado nível de alunos que lá forem estudar não professarem a mesma fé, devem ser respeitados na sua liberdade e não se propor a doutrinação da confissão a qual pertence aquele colégio, aquela escola. Até porque isso não dá para impor em nenhuma ocasião, não Tá só claro na educação, isso, né? Não é, Eric? É verdade. Em todos os sentidos, ok? Então, se eu tenho um colégio X, de uma crença X, e os alunos, a criança que lá vai estudar não professa essa crença, o único dever do colégio é respeitar a sua liberdade e não professar aquela crença, portanto, não vai propor a sua doutrinação e fará o currículo escolar comum, né, previsto e nada mais do que isso. Então isso pode existir, porque nessa discussão toda, eu acho que isso não sei se está bem claro para toda a população no Brasil, e nem sei se todos os nossos telespectadores pararam para pensar nessa hipótese. Ué, o Estado é laico, não tem uma religião oficial, e como é que fica um colégio, não só o católico, mas falando da nossa fé católica, um colégio católico que quer professar a sua fé? Então, está claro que não é proibido. Eric, até o final nós vamos ter que deixar isso claro. Essa é a riqueza, o fato de Estado ser laico é que permite que haja essa pluralidade. Portanto, que hajam colégios de determinadas confissões. Ou seja, que dentro do trabalho educativo eles propõem uma via, um caminho. Não estou dizendo se certo ou equivocado, ok? Eu sempre ponho essa ressalva, porque eu não estou nivelando as doutrinas. É só por causa disso daqui. Eu entendi. Né? Não estou dizendo se certo ou equivocado, mas a riqueza está aí. Pelo fato dele ser laico, ele não adota uma única linha condutória, mas ele se abre a múltiplas linhas nesse sentido. Talvez por isso que a gente tenha visto no Brasil um fenômeno recente também, talvez não tão recente assim, mas está bem claro nos últimos anos, do ponto de vista político, muitas pessoas preferem eleger um deputado, por exemplo, que compactua com a tua fé, com a fé do indivíduo. Claro. Né? Já se identifica. Se identifica. De novo, estamos no Estado... Que tem valores, Eric. Exato. O medo é a ausência de valores. No fundo é que normalmente uma pessoa que a priori professa uma determinada crença ou aqui fé, a expressão crença é um pouco mais nesse sentido, é abrangente. No fundo ele carrega um nível de valores, uma carga de valores que acaba levando algumas pessoas a se identificarem com aquilo, ok? E por isso vão juntas. O grande receio das pessoas é que haja carência, que haja ausência de valores. E aqui muito cuidado, eu falo para vocês, meus queridos, muito cuidado, porque normalmente a pecha, o rótulo, a tentativa de se mostrar um Estado laico, que não é laico, é laicista, é que ele se manifesta, primeiramente, já num primeiro passo, de uma maneira indiferente aos valores, ok? Aquilo que é o bem, aquilo que é a verdade, sempre cada vez mais indiferente, aí sim, indiferente, e muito pelo contrário, ele começa a militar em torno de algumas ideologias que vão, por assim dizer, se desenvolvendo e assumindo a conduta, vamos dizer, assumindo o seu rumo, assumindo a conduta que ele acaba tendo, Eric. Entendi. Que aquele determinado Estado acaba tendo. O nosso Brasil, que eu diga.
Nosso Brasil que eu diga. São assuntos que estão interligados, né? Tudo que a gente está dizendo que estão interligados. Olha, eu vou cuidar para não entrar nisso, mas nosso Brasil que eu diga. É verdade. A gente vai para mais um intervalo. Na sequência, a gente já está chegando no último bloco do programa. Eu tinha até anunciado no bloco anterior que o senhor iria comentar nesse bloco, não deu tempo, fica aqui para o último ainda. Queria que o senhor explicasse a situação do Vaticano, né? Como que funciona. Dá tempo do senhor explicar isso no próximo bloco, porque o Vaticano é um país, é um Estado, como isso foi criado, sempre foi assim, como é que funcionou, teve que, em determinada época da história, separar do governo italiano, como é que isso tudo funcionou? O senhor explica para a gente no próximo bloco Explico isso? sim, já dou aqui uma deixa, hein? Posso? Pois não? Pensa aí no intervalo, o Brasil é um país laico ou laicista, na maneira como ele se comporta hoje? Só para você pensar. Fica aí a provocação. Vamos para o intervalo, já a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. O Padre Wander, nós tratamos aqui de alguns assuntos, diria, difíceis, né, pesados. Mas eu acho que o esforço que a gente fez nos três primeiros blocos, que agora já estamos no último deles, para deixar bem claro o tempo todo, como o senhor disse, que o Estado laico significa que o Estado não professa uma religião oficial, e pelo fato de não professar uma religião oficial, todo tipo de crença teria liberdade nesse sentido. E o senhor deixou aquela provocação no ar, né? Será que a gente está mais para um Estado laico ou para um Estado laicista? Quer dizer que a coisa está confusa? Por isso que o senhor quis deixar essa pergunta, nesse sentido, Padre Wander? Claro. Eric, o Estado brasileiro hoje é o Estado laicista. O Estado que tenta se impor por diversos caminhos, que vai cada vez mais desenvolvendo uma legislação confusa, uma legislação com pouca claridade que favoreça, desculpe-me, a manipulação, que favoreça exatamente as metas e os interesses que esse mesmo Estado tem em relação à condução da sociedade e que desrespeitam, na sua essência, a liberdade de cada um. Posso dar um exemplo? Pois não. Por exemplo muito prático, a questão do número de filhos. O Brasil está andando por uma senda ruim, hein? Como outras, sob o pretexto de que temos que controlar a miséria, de que temos que controlar... É interessante isso, não? Porque sob o pretexto de que não se tem condições de criar, mas exatamente são as camadas mais abastadas da nossa sociedade que menos têm filhos. Quer dizer que esse argumento não entra, a questão não é essa. Agora, a partir do momento, como em outros estados totalitários, nós caminhamos nessa direção. Para o Estado, no fundo, é isso. O Estado laicista, ele sempre será um Estado totalitário, um Estado totalitarista. No Brasil, nós caminhamos nessa mesma direção, como alguns estados totalitários mundo afora. Eu posso citar a China, citar a China, né? Citar a China claramente, onde determina o número de filhos, determina o número, um filho. Se o casal chinês optar por ter um segundo filho, ele perde praticamente todos os direitos. Todos os direitos, ele é execrado, ele é excluído da sociedade, e inclusive incorrendo em multas pesadas. E se vier um terceiro, aí... E, inclusive, isso tem um outro problema sério que a gente vê tantas notícias da China, de tipos cada vez mais horríveis de aborto, né? Sim. A ponto da pessoa encontrar numa lata de lixo, numa esquina, um feto que foi abortado em casa, né? É eugenismo puro. O medo da pessoa perder os direitos, né? É eugenismo puro, E o Brasil está caminhando nessa mesma direção. Que Deus nos livre. O Brasil hoje não é um Estado laico, Eric. O Brasil é um Estado laicista, não nos iludamos, hein? Pois é, apesar de na prática ser um Estado laico, a gente, infelizmente, acaba avançando para esses outros problemas. Né? Apesar de na letra. Na letra, você tem razão. Não é? Não, né? É verdade. Ser um Estado laico, na prática ele vai se tornando cada dia mais um Estado laicista, totalitário e dominador. Nesse sentido, só para a gente fazer um breve comentário, durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, no ano de 2008, mais precisamente no dia 13 de novembro de 2008, tanto o Papa Bento XVI quanto o presidente da época, que era o presidente Lula, assinaram um tratado chamado Brasil-Santa Sé, um acordo, vamos dizer assim, que tem 20 parágrafos. Né? 20 artigos. 20 artigos, melhor dizendo. 20 artigos. E ali tem algumas coisas que
que deixa claro aquilo que sempre foi. Né? Mas resume para a gente, em poucas palavras, o que é esse tratado? Então, Eric, eu vou ler aqui 2 comentários, Tá. muito rapidamente, e já nos dão o norte. Primeiro, o acordo acontece entre a Santa Sé e a República do Brasil. A Santa Sé é uma figura jurídica internacional, portanto, ela tem condições de realizar um acordo internacional com o Brasil. Certo. É uma pessoa jurídica. Esse primeiro artigo destaca que as relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Brasil ficam representadas pelo núncio apostólico no Brasil e pelo embaixador do Brasil junto à Santa Sé, realidade já existente. Portanto, o Brasil reconhece nesse acordo uma realidade que já acontece. Segundo, aqui é o mais importante. Certo. O Brasil reconhece o direito à liberdade religiosa, é o nosso tema hoje. Sim. A liberdade religiosa, o direito da Igreja Católica de anunciar sua missão desde que observe as leis do país. Esse ponto também não traz novidades. O Brasil reconhece que a Igreja tem, como as outras instituições religiosas, o direito de desempenhar sua missão desde que não fira as leis do país. O senhor estava comentando, então, em relação ao segundo artigo dessa Do concordata, acordo. vamos dizer assim, Da não sei se concordata. é esse nome correto, Sim. Brasil-Santa Sé. Sim, da E o concordata. senhor citou a questão do núncio apostólico, né? Porque é uma impressão talvez errada que algumas pessoas possam ter, que o núncio apostólico é apenas um bispo lá do Vaticano que mora aqui. Não é só isso, né, Padre Wander? É que o Vaticano é um país, é um Estado, uma figura jurídica com valor e reconhecimento, como está dito aqui já, internacional, com território próprio, com legislação própria, ok? Com governo próprio. O Romano Pontífice, o Papa, É o é chefe o chefe de Estado, ok? Ele é ele é a autoridade suprema dentro do Estado do Vaticano. E ele tem um corpo de ministros que o auxilia. Ele tem um secretário de Estado, ele tem os prefeitos, os dicastérios, ok? Que, como a Congregação para a Doutrina da Fé, a evangelização dos povos, que o auxiliam ele nesse governo, segundo a índole desse Estado. Esse Estado está dentro, ele está em vista, ele acontece, ele existe em vista da Igreja, da realização da sua missão, em vista de favorecê-la. O Estado do Vaticano não está acima da Igreja Católica. Certo. É interessante colocar isso, não? Ele está em vista, ele está em função da Igreja Católica. A serviço da Igreja. A serviço da Igreja Católica. Legal. Para auxiliá-la na sua missão. Por que foi necessário o Estado do Vaticano? E aí nós vamos entrar no Tratado de Latrão. Que eu queria que o senhor explicasse para a gente. Né? Já vamos lá. Mas só para ficar Segura claro, um pouquinho. O núncio né? apostólico é o embaixador aqui no O Brasil? núncio apostólico é o embaixador, como todos os embaixadores. Ou seja, ele faz as vezes do Papa aqui. O Papa não pode ficar aqui o tempo inteiro, tá claro? Certo. Ele faz as vezes do Papa. Ele é o procurador papal para essa determinada função. Os interesses jurídicos, os interesses legais da Santa Sé e, como consequência, da Igreja Católica em nossa terra. Entendi. O direito à evangelização, a liberdade de criação e extinção, por exemplo, de paróquias, de dioceses, respeitando as leis locais. É porque nesse caso, por exemplo, se a igreja quiser fechar uma diocese, ou abrir uma paróquia, abrir uma Isso. prelazia, ou fechar, o Estado não tem nada a ver com isso. Não pode se meter. O que ele tem o direito é de falar que para que haja uma nova figura jurídica ou para que se extingua a que já existe, há uma série de trâmites que têm que ser cumpridos. Cumprir a lei do país, Pronto, em resumo. Pronto, aí a igreja tem de obedecer, ok? Agora, o senhor falou bastante que, tá bom, o Vaticano é um Estado e tudo mais, mas sempre foi assim? Não. O que é esse tal de Tratado de Latrão aí? Não. O que acontece também é que nós temos que olhar a configuração do Estado do Vaticano dentro da configuração dos Estados modernos. Certo. Isso é importante também, né, Eric? Ok? De toda a mudança do cenário internacional, da configuração da autonomia dos Estados nacionais na relação com os outros Estados. Há toda uma legislação internacional em relação a isso também. O que acontece é que, depois do trauma da Primeira Grande Guerra, para se proteger e já vendo o ambiente europeu ir mudando de cenário, nunca nos esqueçamos que a experiência histórica da Primeira Guerra permitiu que se criasse uma atenção e uma certa percepção em relação ao movimento
o que se avançava na Europa em direção ao nazismo. Hitler vai subir ao poder em 1933, essa é uma outra história. Sim. Extinta a República de Weimar, não é? E aí ele começa a arrancada do nacionalsocialismo na Alemanha e isso aí já é uma página O conhecida. pessoal já conhece essa história. Mas o que aconteceu é que, em 1929, podemos dizer, com o Tratado de Latrão, o Vaticano passa a ser um Estado reconhecido internacionalmente. O Papado de Pio XI. Papado de Pio XI. Certo. Com território, com leis, com autonomia invioláveis. Mas esse Tratado de Latrão foi um tratado do Vaticano com o governo italiano ou com outras entidades? Com o governo italiano. Ah, com o governo italiano. Com o governo Tá. italiano. Até porque aqui tem um caso muito atípico. Que qual é, Eric? Que o país chamado Vaticano, está dentro de um outro país, que é a Itália. Quer dizer, tanto que você conhece a história, né? Do que o Mussolini afirmou num determinado momento. Na época, o Mussolini governava a Itália. Sim, Eric. Em 1929, Mussolini já era o presidente da Itália, diga-se, já era o todo-poderoso, mais que um presidente, já era um governo totalitário e que, no discernimento do Papa Pio XI, era hora de se proteger. Era hora de dar à Igreja, dentro da Itália, tinha que começar ali, o status de um Estado, apoiado exatamente naquilo que a legislação internacional permitia. Mas para a Igreja conseguir esse status de um Estado, ela precisou abrir mão de muita coisa, né? Então, aí é que está, Eric, aqui que é o importante. Para que a Igreja conseguisse o status de um Estado, se tornasse um país, dentro de outro país. Independente. Independente, com autonomia, com fronteira, com legislação, com neutralidade internacional, a Igreja precisou abrir mão de uma grande fatia dos chamados Estados Pontifícios, dos territórios, né, que pertenciam à Igreja dentro da Itália. Do total, quer dizer, era uma fatia bem grande, não consigo mensurar aqui percentualmente quanto isso era da Itália, mas era uma fatia razoável. Você está dizendo que os Estados Pontifícios que era essa fatia razoável da Itália, Uma fatia né? razoável, não sei dizer boa se... parte. Isso, não Tá. sei percentualmente, mas desse todo que eram Estados Pontifícios, eu acredito que a Igreja abriu mão de 95%, Eric. O que sobrou foi o que a gente conhece como espaço do Vaticano. O Vaticano, a cidade do Vaticano, né, fica bem fácil, a cidade do Vaticano, As basílicas que estão fora dos muros. as basílicas que estão fora dos muros, Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, que é a Castel casa de Gandolfo. verão do Papa. O que é isso? Não é nada, só que são territórios pontifícios, ou seja, estão tutelados, estão guardados, estão protegidos pelo Estado do Vaticano. Sobrou uma estrutura mínima Mínima. para cuidar da administração. Para cuidar da administração, E de outras coisas que dá para ser cuidado nesse espaço. para viabilizar a missão da Igreja em todo o mundo. É que de dentro do Vaticano, onde está a sede Pedro, onde está a sede da Igreja, quer dizer, se criou a condição para que qualquer Estado totalitarista que num determinado momento assumisse a Itália não tivesse condições de ir lá adentrar e, vamos dizer, impor o seu jogo, as suas regras e fazer o que quisesse. E para que os ventos políticos da Europa não intervissem naquela ação da Igreja que é atemporal. Né? Dá pra Atemporal, dizer assim. exatamente. Não, o Estado do Vaticano é em vista da obra da Igreja, da salvação das almas. E não é um Estado com cunho político no sentido estrito, com finalidades meramente temporais. Bom, daí o brasão pontifício está claro, né? As duas chaves. O poder eterno e o poder temporal da Igreja. Agora, vale ressaltar um fato, Eric, que durante a Segunda Guerra, quando o superintendente da Gestapo, o superior da Gestapo em Roma, Gestapo era a polícia nazista. a polícia nazista, Certo. para facilitar a vida, o superior da polícia nazista em Roma, o coronel Herbert Kappler, ele vai visitar Pio XII, Pio XII firmíssimo, santo, firmíssimo. Quando ele vai visitar Pio XII para fazer uma espécie de chantagem a qual Pio XII não se submeteu sob hipótese alguma, Pio XII disse, olhando nos olhos dele, coronel, só não se esqueça que somos um Estado, e um Estado neutro.
Estado com direito internacional e um Estado neutro. Nesse sentido, graças a Deus por esse tratado, né? Graças a Deus. Não, o Tratado de Latrão foi o passo. Foi o passo. Foi obra de Deus. Acredita no que eu estou falando, né? Que bom, graças a Deus mesmo. Ô, Padre Wander, a gente já está caminhando para o fim do programa. Já, eu vou pedir que o senhor dê a bênção para encerrar, mas eu acho que talvez como uma última questão, pois não. Antes da última questão, Tá. A data do tratado, 7 de junho de 1929. Ah, é verdade, 7 de junho de 7 de junho de 1929. Que foi oficialmente o tratado Sob o de Papa Latrão. Pio XI. Pio XI, o antecessor de Pio XII. Pio XII, né? Ficou até 1939. Em 39, Pio XI falece e o grande Pio XII é eleito sucessor de Pedro. Aliás, assistam o nosso programa sobre Pio XII. Temos um programa exclusivo sobre Pio XII lá no site rs21.com.br, onde estão guardados todos os programas aqui que a gente faz toda semana. O programa Eclésia você pode assistir também pelo nosso site. Padre Wander, para encerrar, diante de tudo que a gente discutiu aqui, diante de tanta confusão e diante da dificuldade do entendimento das pessoas, você tem alguma dica para a gente? Como a gente deve fazer para superar essa confusão e deixar bem claro esses conceitos que aqui trabalhamos? De Estado laico, se temos liberdade religiosa ou não, qual é o papel da igreja? O senhor teria uma orientação para a gente? Tenho, eu acho que é a única plausível, Eric, que a educação dos filhos, primariamente, é a missão dos pais. A orientação é essa. Isso tem que começar dentro dos lares. Pare, mas não é muito longe, não. Você tem filhos, Eric? Tenho 3 filhos. Quantos? 3? 3 filhos. Perdão, quais as idades? 9 anos, 7 anos e 6 anos. Eduque eles dentro do seu lar, primariamente. Okay? Todo o conceito de cidadania, toda a sua formação moral, toda a sua formação espiritual começa dentro do lar. Eduque seus filhos. Pais, eduquem seus filhos. Deem a eles formação. Deem a eles uma boa base catequética. Deem a eles uma boa formação espiritual e moral. E depois, dentro do próprio lar, comecem a fazer a formação intelectual deles. Façam com que eles não sejam cana agitada ao vento. Só está aí, Eric. A palavra de Deus, me permita, diz, lá no Antigo Testamento, ela diz que é necessário educar as novas gerações. Educar as novas gerações. Esse é o sentido. Se nós não tomarmos pé agora, Eric, se nós não assumirmos o nosso papel, se as famílias cristãs não tomarem nas mãos o dever de educar os seus filhos, deixarem seus filhos à mercê do Estado, verão seus filhos sofrerem uma lavagem cerebral e serem totalmente corrompidos por uma propaganda laicista de cunho ateu marxista. Tá certo. Então, não sei se respondi. Não, claro, respondeu. E de maneira clara, de uma possibilidade que todo mundo tem acesso. Todo mundo pode rever de que forma está lidando isso dentro de casa. Vai cuidar dos seus filhos. É verdade. Né? Padre Wander, para encerrar, por favor, nos dê a bênção, então, que a gente já está chegando ao fim desse programa. Eu quero agradecer mais uma vez, Eric, pela participação no Eclésia, dizer da alegria de ter estado aqui com você, com a equipe, e que nos abrimos a outras possibilidades, como, por exemplo, um programa sobre o ateísmo, o teísmo, o gnosticismo e o agnosticismo, outros na mesma linha, na mesma temática, sobre a questão religiosa. Eu acho que dá para trabalhar em muito. O senhor já está convidado. Na primeira oportunidade, a gente vai fazer esse programa. Vamos acordar. Então, deixo a bênção a você, meu querido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Valeu, Padre Wander. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. É uma grande alegria quando o senhor vem. E como já ficou bem claro, certamente não será a última. A gente conta com a sua participação em outras oportunidades.